Shalom, igreja. Hoje é dia 20 de junho de 2020 e nós estamos no dia 28 de Sivan, de 5.780. E nós vamos iniciar mais um Shabat diante da presença do Senhor, amém? Vamos orar, e apresentar esse tempo diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, porque, Senhor, só tu és digno de receber toda adoração, todo louvor, toda exaltação. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor ilumine com a tua luz o nosso entendimento e que o Senhor nos abrace com a revelação da verdade da tua palavra nesta manhã e traga sobre nós todo o entendimento, todo o discernimento, a revelação da tua vontade e do teu querer, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja? Então eu vou iniciar aqui com a palavra que se encontra em Salmos 90, 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Amém? E eu vou iniciar também com a outra palavra que encontra-se em Gênesis 1, de 14 a 19. Amém? Diz assim: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Então, Deus, na criação, Ele fez os luminares para que sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos. Amém? Até aqui? Em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3, ainda 11, diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Por que eu li todas essas palavras? Porque Deus, Ele tem o tempo em tuas mãos. Ele fez os dias, as estações, os anos, as horas, e Ele se move em todo o tempo, no tempo. Amém? Ele tem o poder de se mover no tempo. E Deus trabalha conosco em ciclos, E isso que eu quero trazer hoje. Deus trabalha conosco em ciclos. E os hebreus, eles já identificavam isso. Eles identificavam a passagem do tempo em termos de ciclos de vida. Amém? Deus tem o seu calendário. E dentro deste calendário, do calendário de Deus, tem o tempo Kairos, ou o tempo Kairos, que é o tempo oportuno, o tempo determinado por Ele. Robert Heidler define ciclo da seguinte maneira, e eu vou estar lendo aqui: um ciclo é algo que dá voltas e leva você a um destino. Um ciclo
é algo que dá voltas e leva você a um destino. E ele continua dizendo assim, eu fiz um pequeno resumo do que ele disse. Alguns ciclos são usados pelo inimigo para nos levar a um lugar de perda e destruição. O inimigo sempre quer nos prender dentro de ciclos que nos desviem do plano de Deus e nos mantenha derrotados. Outros ciclos são dados por Deus para nos levar a experimentar uma intensificação de suas bênçãos. Deus usa ciclos para nos levar a novos níveis de suas bênçãos. Deus quer nos colocar em ciclos de bênçãos, de amadurecimento e de crescimento, com o propósito de nos levar para mais perto dele. Temos o ciclo semanal, o ciclo anual, os ciclos de festas bíblicas que nós conhecemos e os ciclos das estações do ano. Cada ciclo é um tempo importante e o desejo de Deus é encontrar o seu povo e realizar transações espirituais específicas na minha e na sua vida em cada ciclo. Ele quer realizar transações espirituais específicas na minha e na sua vida em cada ciclo. Amém? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, dia 20 de junho de 2020, se inicia uma nova estação. Se inicia a estação do inverno e mais um ciclo de 3 meses. No ano passado, eu vou trazer a nossa memória aqui, houve uma palavra profética da nossa profetisa Gislene e eu tenho ela anotada aqui e uma parte dessa palavra profética dizia assim: mas vos trago e irão, dou a vocês estratégias e a cada estação vos dou estratégias. Então, uma nova estação está se iniciando e novas estratégias vêm do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida individual e sobre a nossa vida como Igreja de Cristo Jesus. E esta estação é a estação do inverno. E o inverno tem as suas particularidades, não é mesmo? É a estação mais fria do ano. As noites elas são mais longas, né? E os dias são mais curtos. Não tem tanto sol, né? Os dias ficam mais cinzentos, não é mesmo? Os dias ficam mais frios e mais cinzentos. E o nosso comportamento também muda, não é mesmo? Né? Ficamos mais retraídos, mais contraídos, mais encolhidos, não é mesmo? Podemos ficar um pouco mais melancólicos, pensativos, ter uma maneira de olhar mais para dentro de nós mesmos, não é mesmo? E fisicamente nós usamos mais agasalhos, nós mudamos a vestimenta, mudamos a alimentação, né? Há toda uma alteração na estação do inverno. E eu quero trazer aqui também um esclarecimento que Chuck Pierce também diz no seu livro Remindo o Tempo. E ele escreve assim, e eu vou estar lendo aqui: em cada estação, nós devemos aceitar a mudança. Uma estação está relacionada a um ciclo. Nós precisamos aprender a relacionar as estações do ano e as estações das nossas vidas. Nossos sentidos
de visão, tato, audição, olfato e paladar precisam se tornar bem conscientes da estação que estamos. Nós nos adaptamos a cada mudança de estação pelas quais passamos na vida. Nós devemos aprender pelo Espírito quando estar dormente e quando brotar. Há predadores dos quais precisamos estar cientes em cada estação. Nós precisamos aprender a nos vestir de maneira apropriada em cada estação. Este é tanto um processo natural quanto um processo de aprendizagem espiritual. Eu vou repetir. Este é tanto um processo natural quanto um processo de aprendizagem espiritual. Muito sábio nas palavras dele, não é mesmo? E estamos saindo de um ciclo de 3 meses da estação de outono, onde o Senhor nos levou para dentro de nossas casas, não é mesmo? Para falar conosco mais de pertinho. Cada estação um processo diferente. E agora, nessa nova estação que está se iniciando, tem uma nova direção de Deus. Deus sempre tem uma nova direção. E nós temos certeza que Ele tem uma nova direção para essa nova estação. E nós podemos ver que, como governo, como Estado, nós temos recebido uma flexibilização para a saída, não é mesmo? Nós estamos passando por este tempo de pandemia, por este tempo de afastamento social, mas agora se inicia um tempo de flexibilização para a saída, não é mesmo? E para nós como igreja, estaremos em um retorno gradativo. E eu quero acrescentar aqui que é um retorno gradativo por tribos, né? E em breve nós estaremos com o Ministério Quíntuplo explicando com mais detalhes esse retorno gradativo. E por falar em tribo, no início deste ano, na verdade, no final do ano passado, nos meados do final do ano passado, a palavra profética, apostólica profética que veio para a igreja, onde foi trabalhada, foi escrita uma carta apostólica para toda a igreja. E nesta carta, no final dessa carta apostólica, nós recebemos esta carta no final ou no início deste ano, do final para o início deste ano. O final dessa carta dizia assim, sobre a unção de Issacar. Diz assim no final dessa carta, vamos relembrar aqui também. Permanece com um movimento mais intenso para essa estação a unção que cobria a tribo de Issacar. Ela continua sobre nós, atrelada à unção Parates. A unção Parates é a unção do rompedor, aquela que rompe, na força do Espírito, um romper. Amém? Pois essa tribo, a tribo de Issacar, ela é reconhecida como a tribo que discerne os tempos. Amém? E segundo o apóstolo Adriano, do Ministério Ramo Estendido, essa tribo é reconhecida como tribo de consultoria estratégica. E ele ainda diz que Deus está levantando um povo verdadeiramente apostólico. E por aí vai.
E no final dessa carta, né, apostólica, onde a apóstola Zenilde escreve, ela diz assim: são do Eterno os planos bons a nosso respeito, lembrando, planos de nos fazer prosperar. O seu amor é profundo, apesar de todo tumulto e barulho do nosso inimigo ao nosso redor. Eu vou repetir. Apesar de todo tumulto e barulho do nosso inimigo ao nosso redor, a paz do Eterno nos alcança. Haverá o seu sim aos nossos desejos puros e honestos que estiverem alinhados aos de Deus. Que nós, Igreja Apostólica Profética Redenção para Israel, estendida às igrejas dessa nação, possamos nos mover em fidelidade e santidade aos comandos e desejos do coração do nosso Pai. Pois se formos fiéis, Ele permanecerá fiel. Apóstola Zenilde. Amém? Então, voltando ao primeiro salmo que eu li aqui, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, com tamanha intensidade, com tamanha profundidade, que alcancemos corações sábios. Moisés, ao escrever este salmo, ele devia estar ali orando, salmodiando. Talvez, eu acredito, né, que tenha sido no terceiro ciclo de 40 anos de vida dele. O terceiro e último ciclo de vida de 40 anos dele. E ele estava ali pedindo que o Senhor mudasse a sua maneira de encarar os dias. E é isso que nós devemos fazer nesta estação. Pedir ao Senhor que mude a nossa maneira de encarar os dias. Que nós possamos, nessa nova estação, nesta estação de inverno, que tem as nuvens escuras, né? O lugar cinzento, a melancolia, pode haver tristeza, uma certa depressão, mas um romper em espírito, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós devemos estar alinhados com o tempo de Deus. A nossa vida deve estar em sincronia com o ritmo de Deus. Nós devemos ser a noiva prudente do Senhor. A noiva que aguarda, que espera, que discerne o tempo, que entende o tempo e que sabe se mover no tempo com sabedoria. A sabedoria do alto. Amém? E no final do inverno, né, que nós possamos ouvir o noivo dizer, como ele diz lá em Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão 2, diz assim: levanta-te, minha querida, minha bela, e venha comigo. Venha. Veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Ou a chuva cessou e se foi. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar.
mas para que o noivo diga: o inverno cessou, acabou, o inverno passou, nós precisamos passar por ele, não é mesmo? Viver cada processo, cada ciclo, rompendo, discernindo, rompendo em fé, para alcançar as promessas do Senhor. Nós não podemos ficar paralisados em um ciclo. Nós devemos discernir e andar no ritmo do nosso Deus. Amém, igreja? E para encerrar, eu vou lá em Eclesiastes 3,14, que diz assim: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém? Viva um ciclo de cada vez, discernindo, porque Deus tem um propósito, como nós lemos em Eclesiastes, em todo o tempo, para todo o tempo, para todo o tempo, que você aprenda, que eu aprenda a discernir este tempo e a nos mover de acordo com Deus. Que nós possamos viver na intensidade do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amada igreja? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pela luz que brilha e raia sobre a Tua noiva, que a Tua noiva ela possa romper debaixo da unção de sacar, discernindo os tempos, entendendo os tempos e romper neste tempo, Senhor meu Deus, em tudo que o Senhor tem para cada um, em nome de Cristo Jesus, individualmente e coletivamente como Igreja de Cristo Jesus, que nós, Senhor meu Deus, possamos nos mover de acordo com o ritmo dos céus, de acordo com Tua vontade e receber de Ti as direções e andar de acordo com elas, para a glória do Teu reino, para a glória do nosso Rei. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Graça e paz, amada igreja. Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Cristo Jesus. Beijos no coração de cada filho membro, de cada um de vocês, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Saudades.